Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, voltamos a falar com você sobre a política de Vitória da Conquista. Todos tomaram conhecimento, através aqui do blog do Paulo Nunes, da carta encaminhada à população conquistense pela vereadora Lúcia Rocha, presidente do MDB, colocando a sua versão sobre os acontecimentos da sua não aceitação a compor com o grupo de Antônio Carlos Magalhães Neto e da prefeita Sheila Lemos. Hoje recebemos também a carta da prefeita colocando mais ou menos como se fosse um desmentido do que a vereadora Lúcia Rocha falou. Temos alguns esclarecimentos e vamos analisar para você e com você as duas cartas. Antes de qualquer coisa, nós queremos registrar o seguinte: toda vez que você está em guerra, fica muito complicado se estabelecer quem está falando a verdade. Quem leu A Arte da Guerra vai entender o que eu estou dizendo. As defesas são colocadas de forma que deverão sobrepor os ataques e vice-versa. Dessa forma, meus caros e minhas caras conquistenses que vão à urna no dia 2 de outubro, eu tenho realmente que fazer um comentário em relação a esse assunto para esclarecer, não uma terceira carta, mas pelo, ainda que pouco, conhecimento da história política de conquista e, naturalmente, da história política do MDB. Porque é muito fácil alguém, nesse momento, se dizer baluarte do MDB, protagonista do MDB. Nós vamos mostrar a você aqui que o MDB de hoje é uma caricatura do MDB do passado, em todos os níveis, e notadamente não poderia ser diferente no município de Vitória da Conquista. Dito isso, e daqui a pouco entrando no assunto, eu gostaria de pedir a você que nos ajudasse a chegar aos 1000 inscritos, que é a nossa busca e é a nossa meta. Para isso acontecer é simples, você desce um pouco a tela do vídeo que você está vendo agora e tem lá um botão escrito inscreva-se, aí você vai lá e aperta, está em vermelho. Caso você tenha dificuldade e o YouTube peça o login, o que é que você vai fazer para nos ajudar? Você vai entrar no aplicativo do YouTube e vai colocar lá Paulo Nunes Vitória da Conquista. Pronto, eu vou aparecer e você vai se inscrever sem precisar colocar login algum ou qualquer senha. Feito isso, você vai até o sininho e dá um cliquezinho, que é o sininho das notificações, que você receberá automaticamente os vídeos que eu faço aqui em primeira mão, encaminhados diretamente pelo YouTube. Então vamos aos esclarecimentos necessários. Desculpe que eu ainda estou com um pouquinho de tosse. Vejam só, meus caros e minhas caras. A vereadora Lúcia Rocha migrou para o MDB para vencer as eleições passadas. Isso é fato. E depois eu justifico isso mais adiante. Considerando isso, ela acabou se tornando presidente do MDB. Como no comentário anterior, eu já havia dito que ficava muito feio um presidente de partido abandonar o partido para ser submisso a outro. É aquela velha história, você está na cadeira de prefeito, você não vai entregar a cadeira ao vice. Não é assim? A mesma coisa, você é presidente de um partido e, apesar da caricatura que eu falei do MDB, é um partido importante na Bahia. E aí, então, a vereadora Lúcia Rocha não poderia deixar, porque ela ficaria a ver navios. E por que eu digo isso? É pretensão dela, e já tentada em outras ocasiões, ser deputada estadual.
Se ela desfilia-se do MDB, ela automaticamente perde a chance de ser candidata a deputado estadual. Por quê? Porque a janela partidária só compete nessa eleição a deputados e senadores. Deputado estadual, deputado federal, senador, podem mudar de partido. Não tem problema nenhum. E o vereador pode mudar de partido quando, no final do mandato, para concorrer a uma próxima eleição, faltando 6 meses, ele pode sair do partido sem sofrer qualquer penalidade. Agora, nesse momento, não pode, porque senão viraria uma bagunça. Você já usa o partido como barriga de aluguel e ficaria muito mais patenteado isso. E dessa forma, só iria envergonhar a República. Por isso, então, o legislador tomou essa providência e, se não me engano, é a Emenda Constitucional 91. Você pode consultar no TSE por que vereador não pode sair do partido para concorrer por outro nas eleições parlamentares deste ano, sob pena de perder automaticamente o mandato. Por quê? O Supremo Tribunal Federal decidiu, e tinha que ser assim, de que o mandato é do partido e não do parlamentar. Por que isso? Porque ele não se elege sozinho. Ele se elege com a ajuda dos outros companheiros. E ainda que se elegesse sozinho, seria outra ajuda implícita aí também, que seria o trabalho político. Já senador, governador, prefeito é diferente, porque esses elegem automaticamente sem a necessidade de algum companheiro, correto? Bom, desculpem, mais uma vez. Dito isso, nós vamos às cartas. A vereadora Lúcia Rocha alega que fez diversas tratativas com o ex-prefeito Assemineto em busca de lhe dar o apoio. É público e notório para a Vitória da Conquista que Lúcia Rocha é ligada a Assemineto, toda a vida foi, né? E que daí não teve as condições necessárias e ela então ficou com o MDB. O MDB, por sua vez, estava conversando, e é verdade, tanto com Assemineto como com Rui Costa. O MDB fechou com Rui Costa por alguns motivos que eu consigo identificar e outros tantos que eu não consigo. Vai receber Secretaria de Estado, vai lançar o candidato a vice-governador, portanto, vai ter poder. No caso do Assemineto, o MDB iria sem ter absolutamente nada, apesar de que compôs o governo da prefeitura durante um período. Mas é muito diferente. A eleição de prefeito é prefeito, a eleição de vereador é vereador. E o MDB, como sempre foi fiel da balança em todos os casos, preferiu optar pelo que ele acredita na candidatura vitoriosa do PT. E compondo a chapa, ele ganha também o governo da Bahia, coisa que não acontece há muito tempo, né? Notadamente desde a época de Valdir Pires, que passou para Nilo Coelho. Bom, colocado isso, foram as justificativas dadas pela vereadora Lúcia Rocha. Eu entendo que foi muito mais para não perder o mandato do que pela vontade de apoiar Assemineto. No caso específico da prefeita Sheila Lemos, ela lança uma carta hoje e, como eu disse, quando nós queremos dizer alguma coisa sem nada dizer, é fácil você colocar também nas palavras. Jogamos a responsabilidade para terceiros e nós ficamos apenas blindados com a nossa consciência. O que é que eu verifiquei na carta? Como seria possível a vereadora Lúcia Rocha apoiar Assemineto estando no MDB? MDB que está na chapa do governo do Estado. Isso, voltando aqui à arte da guerra, seria o quê? Crime de guerra, ou seja, corte marcial, infidelidade total, falta de respeito
ao partido político. Não é verdade? Ponto. Esse é um ponto a considerar. O outro ponto, que eu também observei na carta, e confesso aos senhores que sou republicano por natureza, e fiquei estarrecido ao ler que a prefeita coloca também como condição de amizade política com a vereadora Lúcia Rocha o total apoio recebido pela prefeitura. Que apoio seria esse? É obrigação do Poder Executivo apoiar vereador? Como? Qual é a lógica disso aí? Alguém poderia me dizer que tipo de apoio é esse? É o ombro? É o abraço? Acredito que não. Então, vereador, ele ganha dinheiro para legislar, para fiscalizar o executivo, para propor ações que não gerem despesas ao município e aplicar a emenda parlamentar no valor de R$300 mil, e, aliás, aplicar não, indicar e a prefeita ou prefeito atender. Fora daí, qualquer apoio dado pelo executivo é espúrio, com todo respeito. A minha obrigação aqui é comentar a política de conquista. Então, amizades à parte, inimizades à parte também, mas nosso compromisso aqui não é com a mentira, nosso compromisso é com a verdade. Foi assim, é assim há 35 anos, então não seria nada salutar mudar esse comportamento agora. Ora, o que se entende? Eu não quero nem especular, mas você, meu ouvinte, que está aí do lado me vendo, que tipo de apoio, de total apoio, foi dado pela prefeita Sheila Lemos a Lúcia Rocha? Você consegue perceber? E se você consegue perceber que o apoio está fora disso que eu falei, é um apoio irregular. Nenhum vereador de Vitória da Conquista tem que ter apoio de prefeito. Não pode ter. Que tipo de apoio? Pode sim, um abraço, né? Um ombro amigo para, né, acalentar. Esse é um apoio lícito. O restante não pode entrar na República. Bom, considerando isso, o que se entende? No primeiro momento, é que nenhuma das duas teria razão. É assim? Mas talvez não, porque talvez nós nunca saibamos o que elas conversaram. Porque quando a gente faz política e faz a nota pública, é porque sempre nós temos algumas coisas que não colocaremos na nota pública. É a experiência de Paulo Nunes no meio da política. E assim, meus caros e minhas caras, não era possível Lúcia apoiar a Semineto. E aí, como eu disse anteriormente, eu quero dizer mais uma coisa. O prefeito ACM Neto é um rapaz cordado, educado, fino, excelente deputado federal, eu sou testemunha disso, estive perto dele nos anos 2000, muitas vezes, né? E deu para conhecer o pensamento dele. Mas é uma pessoa criada na direita. Pronto, então o pensamento dele é de direita. Ele não tem um pensamento de centro e nem pensamento de esquerda. É de direita mesmo. Veja só, o prefeito ACM Neto, na época, retirou a candidatura de Marcelo Melo, que era uma liderança crescente em Vitória da Conquista, e tinha até condições de ser um suplente de deputado. E todos viram na cidade de Vitória da Conquista o que aconteceu. Ele chamou a prefeita Sheila Lemos, e à época não era prefeita, e convenceu a Sheila Lemos a se candidatar a deputada para simplesmente liquidar a candidatura de Marcelo Melo. Isso é fato. O que eu quero dizer com isso? Que não há nenhuma razão de Lúcia Rocha apoiar a ACM Neto, abandonar o partido e ficar sem ser candidata a deputada para ajudar
o sonho de ACM Neto e apagar o sonho que tem. Isso é só para você entender como é que a política é feita. Não houve nenhum jornalista de Vitória da Conquista que pudesse questionar essa atitude de ACM Neto. Agora eu pergunto aos senhores, é uma atitude republicana? Jamais. O interesse de ACM Neto era um só: eleger José Carlos Aleluia. E esse José Carlos Aleluia, mais adiante, o que fez? Rompeu com ACM Neto e automaticamente aderiu a Jair Bolsonaro. E ACM Neto não está explicitamente com Jair Bolsonaro, por quê? Porque em todas as pesquisas de opinião feitas na Bahia, é indicado que 36% a 40% dos eleitores de ACM Neto são eleitores de Lula. Aí então, não se pode colocar uma carta como essa que Sheila fez e como essa que Lula fez na praça. Lúcia, na praça. Por quê? Porque é preciso ficar escondido, escamoteado isso. No fundo, as pessoas que estão com ACM Neto, em grande parte, são eleitores de Jair Bolsonaro, inclusive aqui em Vitória da Conquista. Apenas não possuem a coragem republicana de chegar e dizer: vou votar em fulano. Esse é o X da questão. Então, entendo que está explicado o porquê que Lúcia não poderia. E a reação da prefeita Sheila Lemos, entendi um pouco exagerada, porque algumas coisas que estão colocadas na carta, eu não entendi como verdade dita por Lúcia Rocha. Afinal de contas, não senti na carta que ela colocou que o ganho da eleição de Vitória da Conquista foi de Erzen Guzmão, pelo trabalho que ele teria feito e fez realmente, e sim pela ajuda de Lúcia Rocha. O que é que tem de verdade nisso? Realmente, se a vereadora Lúcia Rocha tivesse optado pelo professor José Raimundo, você pode ter certeza, a história de Vitória da Conquista seria outra. Não obstante a grande quantidade de votos que Erzen Guzmão teve. Mas 4.000 votos de Lúcia seria suficiente para a vitória de Zé Raimundo no primeiro turno? Seria ou não? Pois é assim que se faz a política, não é com todo, é com um pinguinho d'água que vira a coisa. Outra coisa que é importante frisar, e eu tinha que dizer isso aos senhores: nenhum desses que estão no MDB de hoje lutaram pelo MDB. Nenhum deles. Todos tiveram oportunismo ou senso de oportunidade, como diz o vereador Ivan Cordeiro. Veja só. Você vai olhar a história de Vitória da Conquista e não vai encontrar nenhuma ação do vereador Álvaro Piton ligada às bandeiras do MDB histórico. Tampouco de Bibia, muito menos de Adnilson. Vai encontrar sim o vereador Luiz Carlos Dudé, que já esteve realmente na luta do MDB. E Lúcia Rocha, nunca. Correto isso? E quero dizer aos senhores também outra coisa. Não é legado do Erzen Guzmão ter crescido, ter botado para cima o MDB. Não. Erzen Guzmão, com todo respeito, já falecido, ele entrou no MDB com essas duas coisas, senso de oportunidade ou oportunismo. Eu sou uma das pessoas que conhece Erzen Guzmão há muito tempo, todos sabem disso. Erzen era filiado ao PSB, como alguns outros jornalistas em Vitória da Conquista, e eu não me filiei porque eu não gostava de filiar em partido. Mas tinha lá Jeremias Macário, tinha Erzen Guzmão e tinha outros colegas jornalistas, né? Mais adiante, Erzen Guzmão foi do PSDB. Ele nunca foi do MDB. Agora, o MDB das lutas democráticas travadas no tempo da força da ditadura militar, eu posso citar para vocês aqui alguns nomes, né?
que esses que estão no MDB hoje e aqueles que estavam há 4, 5 anos não participariam desse tempo. Posso citar Pedral Sampaio, Raul Ferraz, Coriolano Salles, Anfilófilo Pedral, Elkson Soares, Clóvis Flores, Everardo Públio de Castro, Gersulino Moraes. Eu citei aqui alguns que tinham cargos. Valmir Santos Silva, pai de Marcelo. MDB histórico. Ney Ferreira e Silva. Vejam, senhores, esse pessoal era do tempo do MDB que você ia para a praça pública saber que podia levar uma cacetada da Polícia Militar mandada por Antônio Carlos Magalhães. Josafá Marinho, Chico Pinto, Vigildásio Sena, pessoas que simplesmente se arriscaram pelo MDB. O MDB de hoje é uma caricatura. Eu estou falando isso porque o MDB era da luta. Valdir Pires, quem não se lembra? Quem não se lembra do comício histórico, eu digo para os mais velhos aqui, da Praça Barão do Rio Branco, onde um ex-MDB, Josafá Marinho, tinha sido convertido e candidato a governador da Bahia em 1986. Dali, da Praça Barão do Rio Branco, os candidatos Antônio Carlos Magalhães, ex-governador, João Durval Carneiro, todos levando uma vaia sonora. Esse era o MDB de Vitória da Conquista, vitorioso desde os tempos de outro MDBista, Jadiel Vieira Matos. Então, Ilza Matos também. Se eu for falar aqui, isso é uma coleção de nomes. E com todo respeito a esses que estão no MDB de hoje e os que saíram também, vocês não chegariam nem perto deles, porque eles eram da luta, eles eram do risco, eles não eram da festa. E o MDB de certo tempo para cá, de 8 anos para cá, virou o MDB da festa. Quero fazer uma ressalva. Não necessariamente aos irmãos Vieira Lima, como a prefeita cita, mas o pai deles, Afrísio Vieira Lima, era corajoso e era de luta. Portanto, é preciso que a cidade de Vitória da Conquista verifique as duas cartas e, por certo, vai entender como eu estou entendendo. Falta a pitadinha de sal da verdade nas verdadeiras intenções e nas verdadeiras conversas que não vieram a público. Bom dia, Conquista.